voltamos ao nosso Alerj Debate. O programa de hoje é sobre os 50 anos do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil. Deputados, os meios de comunicação da época, pelo menos os 3 maiores jornais do Brasil, Globo, Estadão e Folha, todos apoiaram o golpe. Como é que os senhores veem isso? Isso é um fato concreto. Inclusive, essa observação feita pelo Luiz Paulo, eu concordo muito com ela, de que essa divisão ela se dava na classe média e na sociedade como um todo, nas Forças Armadas. Eu fui acordado pelo meu pai de madrugada para irmos para a rua. Nós moramos em Resende, exatamente ali na divisa Rio-São Paulo. A nossa fazenda está a 3 quilômetros da divisa com São Paulo. É porque a notícia que todos os telejornais, etc., nos informavam que ia haver um confronto entre o 2º Exército, que era sediado em São Paulo, e o 1º Exército, que era sediado no Rio, hoje é chamado Comando Leste. Então eles foram para um confronto, foram preparados para a guerra. E quando chegaram em Resende, se encontraram, eles se confraternizaram. Terminou em São. Mas, quer dizer, houve um momento, como disse o Luiz Paulo, de confronto. Alguns seguiam a ideia de que deveriam manter o Jango e outros seguiam a ideia de que deveriam derrubar o Jango. E aí, quando se encontraram, foram para o confronto. E eu me lembro do papai, a gente foi para a Rádio Agulhas Negras, onde o Luiz Paulo esteve recentemente, e na Rádio Agulhas Negras o papai dizia isso: vocês, militares, mais do que eu e mais do que qualquer outro, prometeram defender a Constituição, e a Constituição diz isso, diz aquilo. Papai era do PTB, e eu também. Pois bem, mas, de repente, a rádio foi tirada do ar, foi cercada. Em frente à rádio havia um mar de soldados e de barracas, tanques de guerra, metralhadoras, etc., dos 2 exércitos que acamparam lá em Resende quando se confraternizaram. E aí fomos presos, eu e meu pai fomos presos na Academia Militar das Agulhas Negras, cujo comandante na época, no dia, era o general Emílio Garrastazu Médici. E aí fomos presos no gabinete do Emílio Garrastazu Médici. Ele manteve o papai preso e, à noite, por volta de 10 horas da noite, ele botou a mão no meu ombro e disse: meu filho, vamos fazer o seguinte, você vai para casa, tranquiliza a sua família, diz que seu pai vai continuar preso, mas sob minha responsabilidade. Eu garanto a integridade física dele, porque o papai estava sendo procurado por muitas pessoas, inclusive o secretário de Segurança do Lacerda, repara o conflito. Que loucura isso, não é? Para ser assassinado. Ele, o Garrastazu Médici, é que disse isso. Mas eu garanto a integridade e tal. Eu fui para casa. Quando cheguei em casa, quase meia-noite, quem estava lá já escondido na nossa casa? O Betinho. Betinho, irmão do Enfio, do Fome Zero, Unanimidade Nacional, etc. O Betinho morou lá em casa quase um ano. Escreveu livros de lá, etc. Estava escondido. Pois bem, e lá em casa também o governador, de quem você foi vice, o governador Marcelo Alencar, também morou quase um ano na minha casa, escondido, porque ele foi cassado como senador já no Mais-5, em 68. Então, enfim, ele morou lá um tempão. E lá em casa moraram alguns outros. Darcy Ribeiro, sabe, vários outros. Brizola teve lá, Lula teve lá. Você deveria escrever um livro com essas histórias. Mas eu queria aqui resgatar a tua pergunta inicial. Da mídia. Que você falou, por que a mídia apoiou? Porque a mídia, à época, e não é muito diferente hoje, vivia às expensas do que se chamava do grande capital. Né? E o grande capital apoiava o golpe, não apoiava o Jango, temia as reformas de base. Então a mídia apoiou o golpe. Não é à toa que o jornal o Globo fez uma autocrítica desse período. Recentemente. Inclusive, pós-64, né? Não é só em 64, pós-64, o jornal que as forças mais democráticas procuravam ler aqui chamava-se Correio da Manhã. Que tinha uma visão mais independente um pouco, né? Porque o Globo, naquela época, eram os 2 grandes jornais, claro que tinha Última Hora, tinha Diário de Notícias, enfim, mas o Globo era o jornal mais importante, mas que apoiava fortemente, né, todo esse movimento de 64. Esse golpe de 64, ele fez um discurso para a sociedade, né, dizendo que ele ia restabelecer o processo democrático no país. O discurso um período aí de 2 anos. E assumiu Castelo Branco. E Castelo Branco morreu num acidente de aviação.
né, decolando de Brasília. E à época surgiu-se muitas dúvidas e o Castelo Branco é que ia garantir essa transição. Se isso for um acidente ou não. E aí que eu digo que neste momento é que acontece o golpe dentro do golpe. E o golpe vira uma ditadura radical. Carlos Lacerda, que apoiou o golpe, foi cassado. Juscelino morre de acidente de automóvel na Rio-São Paulo, lá perto de Resende. Né? Em Resende. Em Resende, é perto... Perto da minha casa. Perto de... Eu estive lá no acidente. De onde o Noel mora. Acidente que até hoje, se tem dúvida se foi acidente ou não. E aí o golpe realmente, ele vai banindo do país, não aqueles que ele achavam que era comunista, não. Todos aqueles que ousavam a gritar por democracia. Luiz. E por isso que a própria sociedade civil, que também se renova com jovens que vão às universidades, começa a se rebelar. Isso lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. Por quê? Porque o inimigo que eles pintaram na época, era o Jango com a reforma, esse inimigo já não existia mais. E eles continuavam a sustentar. Por isso que esse movimento, em 68, 70, ele ganha as ruas, em consonância com tudo que acontecia no mundo, com o Rúdio Vermelho, que gritava na Alemanha, Cobandi na França, esse movimento grande de protesto. E a ditadura ela foi mais cruel em 70. Foi o período mais cruel da ditadura. E ela dura 21 anos, e só termina com 21 anos, né? Porque exatamente a base popular de apoio se exaure, se perde. E aí vem as forças de redemocratização do país. É uma coisa curiosa. Quando a gente fala sobre a Revolução de 64, eu não sou antropólogo, sou advogado, mas é uma coisa curiosa. O Brasil, ele tem uma tradição de paternalismo. No fundo, por exemplo, a coroa portuguesa que cuidava da gente. Você vê que as capitanias hereditárias, né, era dada para os amigos, familiares, né, capitania de Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas, tal. Depois das capitanias, você teve o período, né, Dom Pedro, Dom João, Dom isso, Dom aquilo, e mais um pouco à frente, com a República, aí surgiu Getúlio Vargas, que era o grande pai dos pobres, pai disso, pai daquilo. A Revolução, de certa maneira, ela se transformou dentro daquele, digamos, da cultura paternalista do brasileiro. A Revolução virou o pai de todo mundo, protegia a classe média, os protegia dos comunistas, dos confiscos, dos comedores de criancinhas. Eles tomavam conta, deram um milagre econômico, controlaram a economia, restabeleceram a ordem, eram ilibados, era toda a prova. E a classe média, oba, tá bom, isso aqui, estão tomando conta de mim, etc. Até que, como diz o Luiz Paulo, chegou um ponto que exaure, volta a inflação, cai a realidade daquilo tudo. Se agrava a corrupção. Se agrava a corrupção, claro, que começa, evidentemente, depois de muito tempo, aquilo vai para o espaço, aquele papo todo de conversa. Olha, para você ter uma noção, você é jovem, eles vão confirmar, qualquer eleição de síndico, se procurava primeiro um coronel, um capitão, um morador, porque ele era o símbolo da competência e da honestidade. Verdade ou mentira? Verdade. Era isso. Vou aproveitar, então, o comentário do senhor para fazer uma pergunta final para os deputados. Os senhores veem alguma semelhança da conjuntura política daquele momento de 64 com esse momento que a gente vive agora, com os programas sociais do governo e algumas vozes se levantando contra isso? Não, eu não vejo uma linha que ligue os dois momentos históricos. Evidente que os pensamentos existem. Existe o pensamento conservador, reacionário, retrógrado, antidemocrata. Esse pensamento existe no mundo e também existe no Brasil. Né? Existe o pensamento dos pseudos revolucionários que acham que na marca e na força vão mudar
o mundo. Existe uma corrente de pensamento de que nós nos incorporamos, que é o pensamento dos democratas. Isso. Nós, no fundo, nós somos reformistas. Nós queremos avançar dentro da democracia. Então, essas forças existem. Mas eu não vejo ainda, pelo menos na minha ótica, possibilidade de desequilíbrio para que essas forças mais reacionárias, mais conservadoras, se sobreponham às forças mais democráticas. Porque assim está o equilíbrio do mundo. E hoje, numa sociedade globalizada, é muito difícil haver um desequilíbrio muito diferente do desequilíbrio mundial. É impossível. A liderança, primeiro, você não tem liderança militar como tinha antigamente para você alavancar qualquer tipo de golpe. Segundo, não existe o clima para o golpe. Outra coisa, quem está no poder hoje, que é o PT, se aburguesou de uma maneira escandalosa. Quer dizer, hoje ele está muito mais à direita do que muito partido de direita, né? Hoje ele convive com os empresários, os banqueiros, etc. Então não interessa mexer também nisso. Então, no fundo, as reeleições elas acontecem quando empresários e a classe média está satisfeita. Ninguém reelege ninguém quando você está insatisfeito. Mas você está ganhando dinheiro, está comprando carro, está comprando máquina de lavar, coisa e tal, ganhando um Bolsa Família, um troco ali e tal. Opa, tá legal, a mídia recebendo seus anúnciozinhos. Porque no fundo é isso daí. No fundo é isso daí. Quer dizer, lamentavelmente é isso daí. Estou na linha do Luiz Paulo. Eu sou o democrata, como é o Noel, em que a gente quer reformar, a gente quer avançar, mas mantendo o regime democrático. Se vierem hoje bater na nossa porta, vamos derrubar o PT através da força, eu vou me aliar com o PT. Eu também. O senhor também, deputado? Eu também. Mas, por outro lado, eu discordo um pouco dos dois que me antecederam, porque eu, hoje, vivo um momento de grande preocupação. Porque eu assisti esse filme, né, durante 50 anos e percebi o seguinte: um dos fatores mais fortes, mais poderosos para provocar o desequilíbrio da democracia, porque a democracia tem seus defeitos graves também, né? Uhum. Mas o papai dizia, quando eu era criancinha, ele já dizia isso: meu filho, a pior democracia é melhor do que a melhor ditadura. Ele sempre disse isso. Pois bem, mas por outro lado, você repara, o mensalão do PT, o mensalão do PSDB, o mensalão do DEM. Aí você observa que em todos os lugares, todos os veículos de comunicação noticiam, mostram documentos, etc., sobre o espalhamento pelo país inteiro da corrupção. E esta é uma ferramenta poderosa para provocar o desequilíbrio. Você acha que tem uma descrença nos políticos, uma nos descrença partidos? completa. Eu, quando alguém me chama de deputado na rua, não, Noel e tal, entendeu? Mas aí Noel, eu prefiro ser o Noel. Pode ser agredido? Eu acho, porque repara, você olha para o Senado, você olha para a Câmara Federal, para onde você olha, há um clima de desconfiança com relação a essas pessoas. Aí uma porque não são comuns os Luiz Paulo Corrêa da Rocha, não são comuns. Mas eu tenho aí só uma discordância. É o seguinte: esta corrupção, que ele está batizando com o nome de mensalões ou mensalinhos, não importa com o adjetivo, é importante que seja denunciada. Claro, e que venha mas dentro da democracia. Que venha à tona. Isso. Para fortalecer a democracia. Isso. Para fortalecer e não para ameaçá-la. Não para ameaçá-la. Perfeito. Eu acho que o único país na América Latina hoje que está vivendo um momento mais delicado é a Venezuela. Mas seguramente será objeto de outro debate. Deputados, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um ótimo debate. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site. É www.tvalerj.tv ou mande a sua mensagem para faleconosco@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.